Olá, muito bem-vindos a mais um Estar Bem, sempre aqui no Pou Streaming TV. Nós estamos no ar para Sicredi. Abra sua conta PJ Sicredi Origens RS. Vai ter Pix ilimitado e gratuito na sua conta PJ. E para a Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia Intervencionista. Nós temos apoio também de Shopping Total presente há mais de 20 anos a todo momento. Home 7.200, sofisticação, originalidade, tem tudo lá para a sua casa. E Ambientalize, ambientes inesquecíveis para o seu evento. Vocês podem nos acompanhar ao vivo pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para a Serra Gaúcha e, claro, no nosso canal do YouTube, assim como nos aplicativos para iOS e Android, nas TVs LG, Samsung e no sistema Roku. Nós estamos entrando a primavera, chegando o final do ano, já estamos assim a menos de 100 dias para o final do ano. E agora já começa aquele apelo estético para essa estação mais quente. Hoje eu estou recebendo a doutora Luísa Pereira Lima para conversar um pouquinho sobre esse assunto. Boa tarde, doutora, muito bem-vinda. Boa tarde, Vanessa, obrigada pelo convite. E aí, existe uma forma da gente conseguir um emagrecimento saudável nesse pouco espaço de tempo? Existe, a gente sabe que em menos, vamos botar aí 100 dias, a gente tem 3 meses para o final do ano, é possível em 3 meses alcançar um super resultado em termos de perda de peso, mas a grande provocação que eu trago é o resultado a gente alcança. Agora eu quero ver sustentar esse resultado para o próximo ano. Então a gente tem muita questão do apelo do verão, vai começando, hoje está um dia típico aqui, a gente está já mais agasalhado, mas a gente vem percebendo os dias mais quentes, vem usando menos roupa, e aí as pessoas vêm lembrando que o verão está chegando e querem muitas vezes buscar a questão do emagrecimento para ontem. E aí vem o grande desafio, de viver um processo de emagrecimento que sim traga um resultado rápido, que a pessoa fique satisfeita, mas que ela leve aquilo com ela. Acho que esse é o maior desafio. Com certeza é o maior desafio, porque o emagrecimento, tu tendo uma disciplina, fazendo aquela receitinha bem feita, se consegue o objetivo. Mas, assim, como tu sempre falaste ao longo dos programas, o corpo tende a querer voltar àquele peso inicial. E esse é o mais difícil realmente de manter. Existe alguma estratégia para a gente conseguir manter sem ter aquela tortura, aquela loucura de estar sempre se privando, ou o emagrecimento não precisa se privar de nada também? Existe, tá? Acho que a maior estratégia é a gente encarar o emagrecimento como uma frente de batalha e que a gente vai entrar com vários soldadinhos. Quando a gente entra com várias forças, várias frentes, a gente não precisa estar sofrendo e se restringindo, por exemplo, se afastando de tudo que a gente gosta em termos de alimentação. E, na verdade, é isso que funciona em longo prazo, Eu venho trazendo vários programas aqui, trazendo a ideia da obesidade e do sobrepeso como doença, e a gente sabe que o corpo está setado, ele está configurado para te fazer voltar para o teu peso inicial. Então, se eu perco esse peso com uma estratégia que eu estou contando os dias ali, os próximos 100 dias, eu estou contando que eu estou, sei lá, deixando de beber, de comer doce, não sei. Mas eu sei que aquilo eu não vou conseguir levar adiante, está fadado a dar errado, porque quando cansar, vai voltar. Então, a verdadeira estratégia para eu perder peso e levar isso adiante é entender que é uma condição multifatorial e aí entrar com todos os soldados. Uma das coisas mais importantes, Vanessa, para sustentar a perda de peso, do ponto de vista prático, é o exercício. Eu consigo perder às vezes 10, 15 quilos sem fazer muita atividade física? Eu consigo. Essa é a grande verdade. Agora, vai ser impossível, estatisticamente, eu sustentar essa perda de peso estando sedentário, fazendo pouca atividade física. E a notícia cruel é que se eu preciso fazer, sei lá, 2h30 de atividade física por semana para perder peso, quando eu chegar na hora de manter, é possível que eu tenha que dobrar isso para conseguir sustentar a perda de peso. Então, a gente está aqui no total, eu sempre digo, quando tu chega na manutenção, eu digo, imagina que tu abriu a porta de um shopping e tu deu de cara com uma escada rolante e essa escada está descendo na tua direção e tu vai tentar subir.
Isso é manter o peso perdido, é estar trabalhando para estar parado no mesmo lugar. E isso cansa, né? Isso dá uma sensação de agora eu posso relaxar. Mas a verdade é que o corpo está ali, à espreita para te fazer reganhar. Então, essa história do verão, do final do ano, é super válido a gente ter uma meta. É super legítimo a gente, né, se estimular, por exemplo, com uma festa, uma formatura, um casamento, próprio verão. Mas a gente tem que ter em mente que se eu não estruturar a minha frente de batalha, não vai dar certo. E aí, lá por, sei lá, de fevereiro, março, passado o verão, volta, e aí vem o efeito sanfona. E aí, cada vez que eu for tentar perder peso de novo, vai ficar mais difícil. Então, se ano que vem eu deixei meu peso se perder e eu vou tentar de novo, a tendência é que seja mais difícil do que foi esse ano. O corpo vai disfuncionando nessa mola, nesse efeito sanfona. Por isso que tem tantas pessoas que vão fazendo regimes, né, digamos assim, sucessivamente, e não uma reeducação alimentar, né? E fica cada vez mais difícil. Fica cada vez mais difícil. Se tu jogar na internet, qual é a solução rápida para perder peso para o verão? Cortar as coisas, né? Fazer a dieta da proteína, corta álcool, corta doce, corta carboidrato, fritura, gordura, faz a dieta da sopa, sei lá eu. Tem N estratégias. Nada mais é do que uma dieta extremamente restritiva, que é óbvio que a pessoa vai entrar em déficit calórico. Só que tem duas coisas. Primeiro, ela geralmente não consegue manter esse déficit calórico por muito tempo. E segundo, que eu acho que é um dos grandes problemas, que nessas dietas muito restritivas, esses regimes sem estratégia, a pessoa geralmente também perde muito músculo. Porque quando eu entro em déficit calórico, o corpo sai eliminando gordura e musculatura, e a gente tem que segurar essa musculatura, porque senão lá na frente o reganho vem a cavalo. E aí as pessoas não enxergam isso, elas estão vendo a balança cair. Ah, legal, meu peso está baixando para o verão, só que por trás disso está disfuncionando, perdendo muita massa magra, músculo. E aí ela está gerando uma grande armadilha lá na frente, porque isso vai facilitar o reganho. Seria um falso magro, então. Um falso magro. Eu sempre digo, se a pessoa tem sobrepeso, é melhor que ela fique com o sobrepeso dela do que ela passe por um processo de perda de peso descontrolada, perdendo muito músculo, e aí ela vai ter sobrepeso, e agora ela ganhou um sobrenome, sarcopenia, que é o nome que se dá na medicina para disfunção muscular, disfunção da massa magra. Então, essa pessoa, ao invés de melhorar a expectativa de vida, de ganhar anos de vida, mesmo perdendo peso, seria a ideia, ela acabou de perder mais anos de vida. Porque músculo, massa magra, né, caminha junto com expectativa de vida, caminha junto de eu chegar aos 80 anos e me levantar de uma cadeira sem estar me segurando. Então, esses emagrecimentos sem estratégia, sem controle por trás, pode trazer uma piora em termos de risco de saúde do que realmente ajudar a pessoa. Então, tem que ter muito cuidado. Com isso vem a idade, a mulher, muitas vezes no período, né, de menopausa, que tudo vai ficando hormonalmente mais desafiador e essa perda de massa muscular vai se tornando o impacto disso vai se tornando cada vez maior. É que é normal ao longo da vida a gente ir perdendo um pouco dessa massa magra, né? Então, na verdade, a gente tem que evitar perder além do que a nossa própria fisiologia já determina. A mulher, nesse período, falando da menopausa, pela própria mudança hormonal, ela já tende a ter uma perda um pouquinho mais acelerada de perda de massa magra. Então, no emagrecimento, quanto mais a gente controlar isso e segurar, melhor. Eu sempre digo, não tem como eu perder 10 quilos de gordura e ganhar 10 quilos de músculo juntos. Não é esse o objetivo. Mas se eu quero perder 10 quilos, então meu maior objetivo é tentar perder esses 10 quilos em gordura e sustentar essa massa muscular. Né? Isso não é fácil, isso não é natural. Então, voltando para a questão do verão, se a gente pudesse, né, elencar essa frente de batalha aí para os próximos 100 dias, eu diria que é a alimentação, sem dúvida o soldado mais forte, o exercício que vem ao lado, principalmente nessa sustentação do resultado. Qualidade de sono é uma coisa que a gente tem que considerar, como que a pessoa está dormindo, e ambiente de estresse, de ansiedade, essa parte emocional. Então, né, isso aí são os pilares chaves, e que se a gente regula tudo isso junto, a chance de levar esse resultado adiante depois se torna muito maior. É garantia, não é, nunca é, mas se torna maior. Na verdade, é um objetivo diário, né? De se manter todos esses cuidados para conseguir manter o objetivo que é tão difícil. Não digo que seja tão difícil, mas a gente
Depende muito da gente. É tão bom chegar ali, né? Botar depois tudo a perder. Aí que tá, o chegar é prazeroso, né? O caminho até chegar muitas vezes é prazeroso, por quê? Porque tu vai vendo a recompensa disso. É uma roupa que antes não cabia, agora cabe, alguém te parabeniza, é uma foto que tu te vê e tu te gosta. Tudo isso é prazer para o cérebro. Só que chega uma hora que isso acaba, porque tu não vai perder peso para sempre. Então, as pessoas ao teu redor se acostumam, tu te acostuma com o teu nova versão. E aí isso dá uma sensação de novo normal, só que na verdade o corpo não está acostumado, ele está tentando fazer voltar. Então, a ideia da manutenção aqui, que eu sempre digo, é a vigilância constante. Então, né, a gente tem que estar sempre alerta. Eu estimulo muito depois que alcança o peso, a pesagem diária, ou nas sextas e nas segundas, né, que aí é pré-final de semana e pós-final de semana. Então, a gente entra no final de semana num peso legal e aquilo já estimula, pelo menos, a, né, não sair tanto da rota. Quando a gente sai na segunda-feira, a gente olha o impacto disso e já liga o alerta. Liga o alerta, né? Isso é uma coisa que eu ia perguntar, se era bom fazer essas pesagens contínuas para realmente para tu fazer um controle é interessante. E durante o processo de emagrecimento também é importante fazer? Também, durante o processo de emagrecimento, eu sempre recomendo, principalmente se a pessoa está em acompanhamento, fazer uma análise mais profunda da composição corporal. Porque é isso, eu posso estar perdendo na balança, mas na verdade eu não estou perdendo gordura e estou perdendo músculo. Isso não é positivo. Agora, depois que eu alcancei o meu peso final, para o resto da vida eu tenho que vigiar. Então, o que eu sempre trago para os pacientes é a gente criar uma margem de segurança e que ele vai se pesar na sua própria balança, de preferência uma pesagem diária, a não ser que a pessoa tenha algum distúrbio, alguma questão, né, de relação ali com a autoimagem, com peso, mas tirando isso, no geral, a gente diariamente pesa. E aí, coloca essa meta. Saiu daquele ponto ali, daquela faixa de segurança, aí tem que reintervir, né? E aí tem que entender qual dos soldadinhos que tá mais enfraquecido e retomar. Porque a gente pode ter uma oscilação, digamos, saudável. Às vezes no inverno a gente tende a comer um pouquinho mais, ou às vezes viajou, abusou um pouquinho. Às vezes vai aumentar, né? Mas é importante que aquilo não vire uma nova rotina, né? Exatamente. E tem também o fator água, né? Líquido. Às vezes eu viajo, eu faço, sei lá, um final de semana que eu saio mais da rota e eu incho, né? Eu retenho mais líquido. E aí, quando eu me peso, eu tô, sei lá, 2 quilos acima. Não é tudo gordura, tem parte também de água. Então, assim, se eu peso para usar isso a meu favor e dar a retomada, é positivo. O que não pode acontecer é a história do já que, né? Então, já que eu subi esses 2 quilinhos, tipo assim, tá tudo perdido, e aí a pessoa começa a soltar a rédea. Então, eu sempre trabalho com os pacientes, eu digo assim, conversem com o eu de vocês do futuro. Não adianta tu ficar conversando com o ontem, que tu bebeu isso, que tu comeu aquilo, e ficar remoendo. A gente tem que conversar, né, Vanessa? Tem que conversar com a Vanessa de hoje, o que eu vou jantar hoje? E quando tu olha para frente, o final, a meta, tu alcança ela de novo. O problema é a pessoa que fica, né, jogando todo o processo fora por umas falhas que vão acontecer, porque a vida real é assim, né? Então, se eu volto de uma viagem e eu tô, sei lá, 2, 3 quilos a mais, beleza, né? Eu guardo essa informação no bolso e eu vou lá para retomar. Esse processo de retomada é o mais importante. Então, assim, pensa no verão. Eu vou lá, eu entro, né, num processo onde eu tô cuidando bastante da alimentação, eu tô me exercitando, eu tô cuidando para dormir bem. E aí chega, sei lá, festas, final de ano e tem mais bebida, tem coisas mais fora da rota. Se eu entender que isso é um pontinho fora da curva e que em janeiro eu já vou retomar minha rotina, tu vai sustentar o teu resultado. Agora, se eu entender que aquilo foi, né, já que agora eu já bebi, já fiz isso, deixa assim, aí a pessoa vai reganhar. E o reganho vem a cavalo, esse que é o problema, né? A gente perde peso a pé e o reganho vem a cavalo. Então, a gente tem que ter esse olhar da retomada, eu acho que são os principais pontos. E tem uma coisa que é legal dos 100 dias que tu trouxe, que, em tese, se em 90 dias, 70 vezes eu consigo cumprir uma ação, eu posso considerar em tese que aquilo é um novo hábito. Então, dá para usar esses próximos dias até o final do ano para fazer os checks, né? O planner de entender todos os dias se eu estou conseguindo botar aquela ação em jogo. Eu posso falhar,
porque são 70 de 90, só que eu tenho que estar conversando com o meu eu de amanhã, porque se eu falhei hoje, eu vou buscar que amanhã dê certo. Ainda vai dar tempo de chegar naqueles 70. Exatamente. E lembrando que esse planner tá no link da bio, junto já com os programas também, assim, se vocês estão nos assistindo hoje pela primeira vez com a doutora Luísa, nós temos outros programas que a gente vem durante o ano, durante os meses, com várias, não dá para dizer que sejam dicas, mas que na verdade sejam, como é que seria a palavra, doutora? Novos starts. Eu acho que é isso, assim. Porque a gente, o que é muito importante, como tu vem falando, né? Não perder o rumo, buscar o seu objetivo e aprender, né? Acho que a gente vai conhecendo durante o processo o nosso corpo também, né? Muito. Essa questão, né, de avaliar a composição corporal com frequência durante o processo também é para se conhecer, ver como é que o próprio corpo responde ao processo. Os estudos já testaram, Vanessa, o que é melhor para perder peso, né? Agora que vocês querem a resposta mágica do verão. É fazer jejum intermitente, é fazer cetogênica, é fazer low carb, é comer de 3 em 3 horas, o que emagrece mais? E nada dessas estratégias padrão se mostraram melhores em termos de perda de peso, umas em relação às outras. O que de fato a gente sabe que é melhor é aquilo que é individualizado. Então, a questão da gente, né, avaliar a composição corporal com frequência, ver como que o teu corpo responde a um protocolo específico. Está respondendo, mantém. Não está respondendo, troca. Isso é o que vai mantendo essa janela aberta. Então, não existe, infelizmente, não existe a receita mágica de bolo que a pessoa, né, aquilo que ela seguir, ela vai perder peso. O fato é que a gente tem que cuidar para preservar a massa muscular, não adianta ver minha balança cair se eu estiver perdendo massa magra, estruturar outras frentes para eu sustentar esse resultado lá na frente. Eu acho que o mais importante de tudo é encontrar prazer no processo. Porque se tu estiver sofrendo, se tu estiver cortando no calendário até atingir a tua meta, sinceramente, nem começa. Porque tá fadado a dar errado. Tu vai chegar lá no final, vai jogar tudo pro alto, porque tu vai estar cansado, e aí vai reganhar. E aí tu tá criando um problema ainda maior na tua vida, e eu vejo muito isso no consultório, os pacientes que já viveram o efeito sanfona várias vezes ao longo da vida, e, né, quando, né, tende a chegar pra gente pós uma história de muitas perdas e reganhos, é um cenário caótico do ponto de vista metabólico, né, e é muito mais difícil de resgatar isso. Então, é muito individualizado o processo, mas o que eu posso dizer é que de forma individualizada e com estratégias realmente eficientes por trás, é possível perder muito peso até o final do ano. E mais uma coisa que é importante, perder peso rápido é bom ou é ruim? A resposta depende. Se eu perco gordura rápido, quero perder, né, 10 quilos até o final do ano, em 3 meses, beleza. Extremamente factível. Só que eu tenho que perder gordura e sustentar a massa magra. Se eu tiver esse cenário, eu estou dando um presente para o meu metabolismo. A gente tem uma coisa que se chama, Vanessa, que é janela ativa de perda de peso. Ou seja, é todo aquele período que eu estou ativamente vendo o meu peso cair. Toda vez que eu me peso, a cada semana, eu vejo que o meu peso está caindo. Isso é uma janela de perda de peso. Essa janela, ela fica mais tempo aberta se eu perder peso mais rápido no início, perdendo gordura. Agora, se eu perder músculo rápido, aí é aquela história do perde rápido, reganha rápido. Então, perder peso rápido, muita gente tem uma ideia errônea do tipo assim, não, eu vou perder devagarinho, porque daí eu vou controlando melhor o processo e eu sustento isso lá na frente. Não necessariamente. Quando eu perco peso muito devagar, eu acabo fechando essa janela mais cedo, às vezes eu não consigo seguir perdendo peso por muito mais tempo. Então, é interessante a perda de peso rápida, só que eu tenho que perder aquilo que realmente eu preciso perder, que é a gordura e sustentar a massa magra. Por isso que é importante ter o acompanhamento de um profissional, porque senão às vezes acontecem também, começa a perder, chega uma hora, parece que aquele ponteiro não mexe mais. É isso aí, que é o platô, né? A pessoa trava.
E aí ela fica, obviamente, desestimulada, porque ela já está infeliz, ela já está cortando tudo aquilo que ela gosta, ela está contando no calendário quantos dias ela está vivendo aquele sacrifício, e aí o peso Não vê trava. resultado. Bom, acabou, né? A pessoa, né, ela joga Existe. tudo pro alto. Então, realmente, assim, é um processo que, na verdade, as pessoas simplificam muito. E eu vou seguir sempre batendo nessa tecla, assim, eu pergunto para os meus pacientes, tu tem algum problema, algum histórico de problema de saúde? Ninguém me responde, eu tenho sobrepeso ou eu tenho obesidade. Então as pessoas simplificam, elas acham que a perda de peso é só força de vontade, e não é. Tem muitos mecanismos aí por trás, que nem Maria movediça, assim, o paciente vai tentando sair, o corpo vai tentando puxar. E aí, claro, chega, né, no verão, óbvio que as pessoas, né, começam a se preocupar mais com a questão da imagem, né, que a roupa vai mudando, a gente vai ficando mais exposto, e aí querem resolver para ontem, uma coisa que é extremamente complexa, então acaba se frustrando também muito nesse processo, né. E entrar aí numa questão polêmica, mas que acaba também se tendo muito uso do fármaco, né, da medicação. Sim. Então a pessoa quer a qualquer custo chegar naquele resultado, e aí ela apela para qualquer medicação. Hoje em dia, todas as medicações para tratamento de peso, ainda bem que agora elas estão reguladas por receita médica, sim, até então não. Então tinha muito uso indiscriminado e que era um baita tiro no pé. Por quê? Porque essas medicações, quando mal utilizadas em contexto errado, além de colocar a saúde da pessoa em risco, também tem a capacidade de acelerar a perda de massa magra. E aí é aquele problemão que eu estava dizendo lá no início, eu posso perder peso rápido? Posso, mas eu vou perder um monte de músculo junto, e aí é tempo, dinheiro e metabolismo posto fora, porque quando eu parar a medicação, eu vou reganhar. E geralmente, né, as pessoas usam essas medicações como uma coisa SOS, e aí na parada vai lá e reganha tudo. Então, e botou a saúde em risco, né? Então, tem que ter muito esse cuidado também, e entender que o processo, ele pode ser rápido, mas eu tenho que estar olhando para frente, e não como algo que vai terminar ali quando eu chegar no meu peso final. Isso é importante falar, porque esses medicamentos, né, eles podem ser importantes e às vezes vão ser viáveis para determinados pacientes, né, mas desde que seja feito da maneira adequada. Maravilha que realmente antigamente tu ia numa farmácia, tu conseguia comprar indiscriminadamente. Exatamente. E é um perigo para a saúde, né, como tu falaste anteriormente. As medicações, Vanessa, elas podem ser muito benéficas, né? Eu sempre digo assim, tem pacientes que têm total indicação de usar e têm um preconceito enorme, não querem usar porque acham que é atalho, acham que né, não é o emagrecer natural. Mas entendendo a obesidade como doença, muitas medicações, elas auxiliam em várias questões metabólicas e hormonais. Só que a pessoa ela tem que ter indicação, tem que ter um acompanhamento médico e ela tem que ter, né, uma avaliação clínica para poder iniciar aquilo. Esse é um cenário positivo, é um cenário de benefício. Agora, o outro cenário é esse, é eu chegar numa farmácia e querer usar por conta própria, e aí eu estou fazendo uma disfunção absurda metabólica, e aí depois vem a história. Ah, tal medicação eu não respondo, né? Para mim não funciona. Eu já usei, hoje em dia não funciona mais. Sim, porque, né, teve um uso completamente equivocado. Então, tem que ter uma responsabilidade nesse uso e entender que a obesidade, por ser uma doença crônica, muitos pacientes vão ter que seguir usando essa medicação de forma contínua, né? Que nem eu trato diabetes de forma contínua, hipertensão de forma contínua. O fármaco para a obesidade muitas vezes vai seguir sendo usado de forma contínua e não tem nenhum problema nisso, pelo contrário, né? Isso pode auxiliar muito o paciente a controlar uma doença tão difícil que nem a obesidade. E que impacta em outros âmbitos da nossa saúde, né? Risco de, né, infarto, AVC, pressão alta, câncer, diabetes. Então, até eu sempre digo, a obesidade ela tende a ser a doença-mãe, né? E aí vem as outras consequências. E essa questão farmacológica é engraçado, assim, para quem entende a obesidade como doença, às vezes o paciente vem tomando remédio para o colesterol, para pressão alta, para diabetes, e aí quando a gente, tem indicação de usar uma medicação para obesidade, não, né, eu não quero, assim, vai ser um processo que não é natural. Tá, mas, né, tu questionou o cardiologista se tu tinha que usar o remédio para pressão, o endócrino tinha que usar o remédio para diabetes? Não. Então, as pessoas têm esse preconceito. Eu acho que esse preconceito nasce da ideia, primeiro, de que tratar a obesidade é só ter força de vontade. Então, se tu tá indicando uma medicação, é porque tu tá dizendo que a pessoa não tem essa força de vontade. Eu acho que esse é o primeiro preconceito que se tem.
E o segundo, como teve tanto uso indiscriminado da medicação, que ficou uma coisa, né, uma tarja assim do fácil, de buscar o caminho, um atalho, né? Fulano usa, só perdeu peso porque usa. E mentira, né? A obesidade é super difícil e o fármaco pode ser muito bem-vindo, quando bem utilizado. Não adianta, qualquer processo só vai ter sucesso nele ao longo do tempo se tu realmente teve mudança dos teus hábitos. Esse é o coração, é o centro do processo, né? Lá na Vert, lá na clínica, a gente tem muitos pacientes que querem iniciar o desmame, por exemplo, se estão usando alguma medicação e querem parar, apesar de muitas vezes ser indicado uso contínuo, às vezes o paciente ou por uma questão financeira ou porque quer mesmo parar, tá tudo certo, a gente pode testar essa suspensão. E qual é a chance do paciente sustentar o resultado na retirada de uma medicação? É ter estruturado muito bem o estilo de vida dele. Então, eu sempre digo, mesmo que o paciente use uma medicação, ele tem que olhar como um coadjuvante, um soldadinho que está na lateral, ele está auxiliando, e não protagonista da história. Aí, ele realmente está usando a medicação ao seu benefício. Isso que é muito importante. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Passou muito rápido. O que mais tu teria a dizer para quem está nos assistindo e está na busca, então, de melhorar, vamos dizer assim, o seu corpo, né, a sua autoestima, e não sabe por onde começar? Tá. Acho que a primeira coisa, né, falando com quem realmente tem um diagnóstico de sobrepeso e obesidade, se abraçar dentro do processo, acho que a gente tirar da cabeça que basta disciplina e força de vontade, então realmente buscar um tratamento com profissionais que entendam que, né, da obesidade e do sobrepeso como uma doença e que te entreguem o tratamento de forma completa e de forma prática entender que a alimentação é o soldado mais forte nesse momento. Não adianta tu estar te exercitando todos os dias se a alimentação não estiver bem regulada. A tendência é que tu não perca peso, porque a alimentação é o soldado mais importante. Então, assim, na prática, eu preciso me dedicar a uma área dessa frente de batalha hoje, a alimentação é o principal. Só que, sem um exercício, vai ser impossível sustentar esse resultado para a tua vida. Então, ao longo desses 100 dias, ir construindo uma rotina de atividade física para quando chegar lá no final, eu tenho forças para sustentar o meu resultado. E em terceiro aí para acoplar, cuida do sono, cuida do estresse, cuida, né, da casa. Acho que buscar, né, meditação, terapia, própria atividade física, muitas vezes é uma forma de desopilar. Eu acho que esses são 3 metas aí para os próximos 100 dias que vão funcionar para chegar no resultado final. E retoma, deu ruim, falhou ontem, hoje de manhã, isso é passado, conversa com o teu eu, né, da próxima refeição. Porque no final, se a gente sempre retomar e a gente não ficar se agarrando nas falhas, a gente vai chegar no resultado. E é tão bom chegar no resultado. Nossa, é assim, eu me emociono com os pacientes, porque olha, eu já vivi, né, rapidamente, mas eu já tive, hoje eu tô grávida, a gente não conta o maior peso na gestação, tô livrada disso, mas eu já tive, né, não grávida, 15 quilos a mais do meu peso normal. E eu me lembro quando eu voltei para o meu peso, é uma sensação de prazer, de autoconfiança, assim, né, de uma parabenização por tu alcançar aquilo que é indescritível, assim. Sempre digo, o peso, ele é a pontinha final, porque o que vem de dentro é muito mais bonito, assim. Eu acho que é importante essa tua vivência até para dar o exemplo para os teus pacientes e entender todo esse processo que é tão importante. Obrigada, doutora Luísa, mais uma vez aqui com a gente, trazendo assim esses ensinamentos de vida. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando, então, nos acompanhe sempre pelo canal do YouTube, canal 160 da Soul TV. Nós estamos sempre no ar para Sicredi, abre sua conta PJ, Sicredi Origens RS, Pix ilimitado e gratuito, e para a Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia Intervencionista. Até a próxima, tchau!